E aí, André? E aí, Rony, como Prazer, que estão as coisas? prazer te conhecer, cara. Tudo Ó, ótimo. vou até virar um pouco a cadeira pra fingir que eu tô olhando pra você aqui e você tá olhando pra mim. Vamos Rony, nessa. então pra gente começar, que já tem 28 minutos aqui no painel, a gente tem 28 minutos pra contar um pouco da sua história, mas também dessas parcerias que você fez. Mas eu queria que você começasse falando um pouco sobre como um engenheiro criou a principal marca masculina de moda aqui do Brasil. Por que você foi para esse mercado? Como que surgiu? E, enfim, hoje você não está mais lá dentro, mas você criou ali um movimento muito grande com a reserva. Queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente começar. Então, André, eu brinco que o empreendedorismo, e a gente tem um pouco dessa tese, assim, né? No nosso caso, meu e do meu sócio, o empreendedorismo nos encontrou, né? A gente não saiu para procurar alguma coisa com a qual a gente poderia empreender. Assim. A gente estava, eu sou engenheiro de produção de formação, como você falou, e o meu sócio fundador, primeiro sócio fundador, depois chegaram mais dois, é publicitário de formação, mas tocava negócios de família, enfim, nada a ver com o mercado de publicidade. E a gente estava malhando um dia na academia e tinham alguns homens usando uma mesma bermuda. A gente entende que ali era um claro sinal de demanda reprimida, né? Ou seja, pouca gente oferecendo um produto com um mercado consumidor muito grande. Resolvemos fazer uma bermuda assim. A gente não tinha nenhuma referência de moda ou qualquer ideia criativa na cabeça, nem histórico nesse sentido. Pura e simplesmente o Gabriel Pensador tinha lançado um CD que estava super estourado na época, que chamava Seja Você Mesmo, mas não sempre o mesmo. E a gente foi muito criativo, a gente traduziu para o inglês o CD dele, né? Então, o nome do CD dele. Então, a gente estampou na bermuda o Be Yourself, but not always the same, né? Com uma tipografia super diferente. Era um Arial que a gente escolheu. E assim começou, cara. Depois viramos sacoleiros, vieram mais algumas camisetas, outras bermudas, e aí a gente se apaixonou. Acho que a mosquinha da moda e do empreendedorismo mordeu ali a nossa barriga e a gente começou a ver a moda. Acho que isso sim, assim, a gente começou a ver a moda como uma plataforma de comunicação das coisas que a gente acreditava, né? Então, vitrines, desfiles, roupas, depois as mídias sociais, um pouquinho depois do lançamento da marca. E aí foi isso. E uma coisa interessante que você falou, essa busca por autenticidade, que é algo que inexistia até então, principalmente em moda masculina. Moda feminina, você tinha ali uma preocupação maior que isso. E aí eu queria entender de você, o quão, depois aí de praticamente 20 anos, como que você viu a evolução do mercado de moda masculino e qual foi o impacto que a reserva fez nele, na sua opinião? Olha, normalmente quando você decide empreender, né? Você tem uma quantidade, principalmente num país como o nosso, que, cara, deve ser um dos ambientes mais hostis para negócio do mundo, né? E aí você também tem, porque não é essa a cultura, quer dizer, isso está mudando muito nos últimos anos, mas naquela ocasião não era essa a cultura. Você falava de empreendedor, era uma palavra que ninguém sabia o que era, né? Lá em 2006. E eu recebia frases muito estimulantes, assim, de amigos, né? Eles falavam, poxa, mas você vai investir, vai empreender um negócio de moda masculina? O homem não compra roupa, né? E aí eu me lembro que na época eu pensava, poxa, essas pessoas gostam de mim, elas não estão fazendo isso pelo meu mal, então elas devem falar isso para outras pessoas. Então, se ela fala isso para outras pessoas, quem é valente, como eu adorei aí o nome da empresa do Sérgio Nova, brilhante ideia, de um ser humano brilhante, quem é valente, poxa, não vai fazer aquilo que as pessoas estão sugerindo, vai tentar. E como a maior parte das pessoas não é valente, vai ficar com medo, não vai tentar. Quem tentar, quem tiver mais coragem, vai ter mais oportunidade, né? E aí isso estimulou a gente. E a gente começou a fazer. E eu comecei a reparar, André, que toda vez que a gente... nós não éramos de moda, né? Então a gente não tinha os preconceitos, nem mercadológicos, e nem pessoais com relação a nada. Então, o que nos falavam que não podia se fazer em passarela, ou não se podia fazer em campanha, ou não se podia fazer em varejo, a gente fala, por que não, né? Assim, porque o mercado diz que não dá certo, mas quem tentou e não deu certo? Não tinha ninguém. E aí a gente foi tentando.
A grande verdade é que é um conjunto de acertos e erros, não tem muita bala de prata, né? Então a gente foi fazendo uma passarela que era mais comercial, num ambiente em que as passarelas eram super conceituais. A gente reparou que o cliente gostava muito disso, porque ele não se compreendia naquele contexto mais conceitual. A gente começou a botar mais megafone. Então fizemos um show, por exemplo, o Paulo, à época, quase infartou, a gente brinca com isso até hoje, que a gente contratou aqui uns estandartes na Viradouro, no Rio, e entravam modelos com roupas comerciais de showroom, e o estandarte lá na frente a gente comprou fantasias no Saara, aqui no Rio, de Flintstones, do Marvel. E a gente botava, ó, se vocês querem roupas conceituais, pega a roupa aqui, a fantasia da frente e vai embora, porque a gente vai... Isso repercutia, assim, enormemente, e o consumidor cada vez mais se identificava com uma marca de moda que tinha como statement a não moda, né? Então eu acho que depois desses anos praticando, aqui eu dei um exemplo, foram vários ao longo da história, né? Praticando isso, a gente hoje vive num mercado que talvez tenha menos medo de tentar fazer diferente ou pensar diferente, talvez por causa do pouquinho, nossa parte, né, nessa história, de não só pensar nesse sentido, como também ter a coragem de fazer, né? Então acho que é por aí. Quando eu olho para trás, eu vejo marcas, eu reconheço, assim, um pouquinho da reserva nelas. Só para a gente entrar também aqui um pouco no tema da parceria, você, enfim, com todos os sócios da reserva, criaram, né, o selo RSV+, para fazer parcerias, fizeram collabs, venderam uma camiseta, por exemplo, com as marcas da Ketchup, da Heinz, fizeram parcerias com clubes de futebol. Queria entender de você o quanto que essas parcerias e esse vínculo com, de repente, empresas que não tem nada a ver com o que vocês faziam, como isso é até importante também para criar uma identidade da própria reserva. E conta como que surgiu também essa ideia de criar essas parcerias e, enfim, como que isso também ficou no DNA da companhia desde o início. Bom, cara, André, eu vou até um pouco além, assim, porque eu acho que a questão das collabs é uma questão mais superficial. Vou falar um pouco de parceria, assim, mais estrutural, tá? Porque eu acho que a gente vive num mundo hoje, esse clichê, essa frase clássica, né? Que quando é excelente para alguém, não é bom para ninguém, né? Eu acho que a parceria, o mundo precisa de parcerias. Esse dia, não sabia que tinha virado projeto de lei, nem dia nacional. Queria dar parabéns à Tati, ao Vitor, porque o mundo precisa de parcerias. E aí eu vou falar de uma parceria estruturante para a gente, porque eu acho que é um caso clássico de que volta, de que retorna, né? Nós, quando tínhamos 3 anos de vida, André, a gente tomou a decisão 100% idealista de priorizar a cadeia de fornecimento no Brasil. A gente via marcas crescendo, começavam com a indústria nacional e, num determinado momento, iam para a Ásia, onde o negócio é, de fato, 30%, 40% mais barato do que aquilo. Então, quando a gente via aquilo, a gente falou, cara, vamos assumir um compromisso, chamamos a indústria, à época deviam ser uns 10, 15 fornecedores, assumimos esse compromisso formal com eles, assinamos um termo simbólico de que a gente forneceria no Brasil, em todos os casos, exceto na crise que a gente não encontrasse fornecedor que nos atendesse uma em qualidade, uma escala, né? Com 3 anos de vida. Hoje, 97% da nossa produção é feita no Brasil, quando no mercado a média é 50, 60, às vezes 40, né? E aí, cara, todas as nossas decisões de impacto socioambiental ao longo da história foram decisões que também eram sustentáveis economicamente. Por quê? Porque quando não é assim, todas as empresas têm altos e baixos. No baixo, a gente ia cortar, ia ser marketing. Eu vejo a queda das agendas ESGs hoje acontecendo no mundo, né? Eu vejo isso com bons olhos. Porque o ESG, quando ele é entregue de fato, ele gera valor a longo prazo. Então você não vai querer cortar. O que está caindo é a agenda de marketing ESG. A agenda de valor ESG é impossível cortar, porque ela gera valor. Essa com a indústria era a única que a gente tomou idealisticamente e eu me preocupava muito de algum momento, porque não era o melhor negócio financeiramente, a gente tem que abrir mão dela, né? Mas a gente insistiu, movido pelo propósito, ao longo desses anos todos. E aí em 2020, né, depois de 15 anos quase praticando aquilo que a gente acreditava, a gente passa pela maior guerra da nossa geração, se Deus quiser nada parecido a gente vai viver, que é o Covid. Entretanto, comercialmente, as primeiras fronteiras que fecham são as fronteiras do comércio asiático, né? E o que aconteceu naquele momento era que toda a nossa concorrência
infelizmente, teve a sua cadeia de fornecimento interrompida. A moda é um negócio que tem um ciclo muito longo de fornecimento, que quando interrompido gera consequências catastróficas, né? Muitos colegas ficaram pelo caminho, infelizmente, mas nós, por causa de uma decisão que a gente tomou com 3 anos de vida, de parceria com a indústria, né? Nós tínhamos uma cadeia de fornecimento intocada e talvez a gente tenha dado o maior ganho de share de mercado da história do mercado nacional, né? A gente sai de 400 milhões de reais de faturamento em 2020 para 2 bilhões de reais de faturamento em 2024. Nesse meio aí de 1,6 bilhões, a gente só tem uma aquisição de 100 milhões de reais, ou seja, a gente deu 1,5 bilhões de reais de faturamento em ganho de share por conta de uma parceria com a indústria brasileira com 3 anos de vida. Então, acho que essa é um exemplo de parceria mais estrutural, né? Exemplo, por exemplo, que a Tati falou que a Cross acabou de fazer como um projeto de lei, aí com o Estado, né? Essa parceria estrutural, ela é política pública, ela muda as coisas, né? E tem aquela parceria comercial, que são as collabs que você citou. Tem uma coisa que a gente sempre usou, mercado de moda, pelo menos quando a gente começou, tinha muito preconceito com grande varejo, né? Pra você ter noção, quando a gente começou, as marcas pouco divulgavam, marcas de moda, tá? Dia dos Pais, em vitrine, né? Dia dos Pais, Dia das Mães. As marcas femininas faziam mais Dia das Mães, né? Mas esse calendário também que você pega do grande varejo, Páscoa, que não tem nada a ver com roupa, né? Isso não era usado. E a primeira coisa que a gente fez, eu acho que pelo fato de ser outsider e não ter esse preconceito, a gente fez uma proxy do calendário do grande varejo para a moda. Então a gente pegou o calendário comercial, isso é uma coisa que pode parecer básica, mas 99% do empreendedor ou do empresário brasileiro não tem essa diligência com o calendário, né? A gente pegou esse calendário e plotou todo mês, tinha que ter 1 ou 2 eventos. Quando não tinha um evento de sazonalidade forte, a gente inventava um, né? E todos os anos a gente revisava essa sazonalidade para incluir novas iniciativas. E aí, porque a gente tinha essa demanda quantitativa, e lá fora as referências eram de Target, né? Ron Johnson, que, cara, para mim foi o cara que inventou collab globalmente com a Target lá atrás, né? Collab de grandes marcas, pegando uma marca do grande varejo e fazendo parcerias com marcas de design absolutamente premium. Depois ele levou isso para a Apple, depois para um monte de outros lugares. A gente falou, cara, a gente precisa de collabs. E aí a gente começou a se aproximar das marcas para ir fazendo essas coisas. E o que eu percebi fundamentalmente dessas colaborações é que é um ciclo virtuoso infinito, e que quanto mais você para conversar e não trata, também como a Tati falou no começo, como uma coisa spot, e sim como uma iniciativa de troca de público, de conhecimento técnico. Porque quando a gente se relaciona com a Kraft Heinz, por exemplo, o time de marketing da Kraft Heinz está se relacionando com o nosso time de marketing, né? O time de produto da Kraft Heinz está se relacionando com o nosso time de produto. E é uma troca, em termos de conhecimento técnico, riquíssima. Então ganha comercialmente, ganha tecnicamente, ganha em termos de argumento, né? O que para um negócio ágil e rápido, como a moda, é muito importante. Então acho que é importante falar também, não só da iniciativa comercial, que talvez seja a que fica na ponta da pirâmide, que as pessoas mais percebem, também da importância da parceria estrutural, né? E que, quando ela é bem construída, ela sempre volta. E eu queria, aproveitando essa sua resposta, como então transformar uma simples colaboração numa parceria? Qual que é o papel das empresas mesmo, das próprias equipes de marketing, principalmente, que são as que tocam isso, transformar uma coisa que de repente vai ser só uma estampa diferente num negócio que tenha autenticidade? E até também aproveito para perguntar, como manter a autenticidade nessas colaborações de cada uma das marcas? Sim. Eu vou citar uma que para mim, assim, emocionalmente foi a mais importante. A gente foi acho que a primeira marca no Brasil. Posso estar cometendo um equívoco aqui, no máximo segunda, mas eu acho que foi a primeira, a licenciar a Senna para moda, né? Isso foi o meu último Dia dos Pais na companhia. A gente tinha esse produto de licenciamento, né? Já conversando com a família, já conversando com a Senna Brands, ficando, já era nosso produto, a gente não sabia em que momento entrar com ele dentro do calendário, né? E a primeira fase de toda a construção de colaboração é uma fase de convivência, né? A gente bota os times que vão estar envolvidos naquela colaboração para conviver por pelo menos
tem um projeto, né? Ao longo do tempo a gente desenvolveu uma SNOP de collab. Então tem um projeto, obviamente que a gente vai adaptando a cada iniciativa, mas o basicão é o mesmo, né? Primeira etapa desse projeto é a convivência das áreas, é mais ou menos 1 mês, 45 dias de convivência e muita troca de experiência, coisa que a gente viveu em parcerias anteriores, coisa que eles viveram em parcerias anteriores, do's, don'ts, coisas, histórias engraçadas, resenhas, histórias emocionais. E numa dessas trocas, eu que estava nesse debate, eu falei, galera, eu tenho uma memória emocional com meu pai muito forte em cena. Porque domingo eu sentava com ele no sofá para assistir. Será que isso é comum? Eu acho que é, né? Principalmente no nosso público, que você pega aí um ICP entre 25 e 40 anos de idade, né? Um ICP médio da marca. Cara, eu acho que vai ter um público grande consumidor com essa memória afetiva. A gente fez uma pesquisa, a turma da Cena Brands falou que sim, a gente tinha que investigar no nosso público, e voltou que sim. E, cara, a gente fez uma parceria, assim, belíssima. A gente brinca que é barba, cabelo e bigode, né? Que começou com visual merchandising, terminou na cadeia de fornecimento, tá? A gente levou os nossos fornecedores para um evento contando a história do Senna, muito já na sucessão familiar, então tinham filhos tocando a indústria, para o autódromo, para correr, para um evento de kart, para contar a história. Então chegou lá na indústria, lá na ponta. Depois no varejo, treinamos times, levamos lá para a sede do Senna Brands para eles verem lá o relicário que tinha do Senna, muito jovens, né, 20, 22 anos de idade nas lojas. E quando isso nasce é uma explosão absoluta que a gente continua. Na verdade, hoje, a princípio, a gente fazia parcerias de licença e royalties para uma iniciativa, né? Hoje é pelo menos 3 anos. A gente é muito diligente nessa escolha, porque a gente trabalha os drops de lançamento, que são poucas, coleção em pequena quantidade. Então, vai acabar rápido. Então, tem que voltar no ano que vem para fazer e no outro ano para fazer. E as coleções elas vão também se adaptando à vontade do consumidor com base no conhecimento que a gente vai gerando, né? Então, eu usei um exemplo aqui para tentar explicar o processo como um todo. Perfeito. Vamos mudar um pouquinho agora de assunto. Eu quero falar um pouco da sua nova fase ali na Rebels Ventures. Para quem não sabe, o Rony saiu da reserva no ano passado. E aí eu queria entender de você como que está sendo essa nova fase, principalmente essa busca por parcerias. Até a gente deu lá no Brasil Journal o investimento que vocês fizeram na Norte Media, que fez ali uma parceria que quer ser uma House of Brands ali dos influenciadores. Eles que criaram inclusive a marca Good Day, que tem a Manu City como garoto propaganda e uma das sócias, obviamente. E aí eu queria entender de você disso, assim, como que está essa nova fase e o quanto que esse nicho de parcerias, e aí depois eu vou entrar também no assunto de influenciadores, quanto que é importante nesse novo momento aí de investimentos nesse mercado de wellness e afins, Rony. Bom, primeiro eu queria aproveitar, eu vou dar um spoiler aqui, ele não estava nem preparado para isso, mas eu vou falar. Vocês estão sentados hoje aí na maior indústria criadora de talentos do futuro da indústria CPG funcional do Brasil. Chama-se Link Business School, tá? School of Business, criada pelo brilhante Álvaro, tá? É inacreditável a quantidade de jovens empreendedores focados na indústria de saúde e bem-estar que saem hoje formados na Link, tá? Inclusive, a turma da Norte, André, que você citou, que a gente se tornou sócio, é uma turma que eu conheci quando eu fui dar uma aula Magma. Acho que foi a primeira turma formada na Link, quando eles estavam começando a faculdade, os sócios da Good Day eram alunos dessa turma, né? Então, essa faculdade aí é uma fábrica de talentos, e aproveito para anunciar aqui a parceria da Rebels. Aí, Álvaro, inventei agora, hein? Não sei nem se eu posso, meu amigo. Com a Link, a gente acabou de investir no fundo aí da Link, porque, para mim, no final do dia, o que a gente... É tudo sobre gente, são pessoas, e o Álvaro montou uma fábrica de talentos, que é um negócio impressionante, como ele gosta de dizer, é um fundo de VC com uma escola de negócios, né? Enfim, no nosso caso, a gente montou a reserva e o grupo reserva de marcas, né, ao longo dos últimos 18 anos. Eu gosto de dizer que eu sou um privilegiado, porque eu vivi todos os ciclos possíveis de um empreendedor no Brasil, do 0 a 1, que é o mais difícil, depois um crescimento independente forte. Depois a gente vendeu a empresa no final de 2020,
e topamos o desafio de sermos intraempreendedores, né? Um desafio novo que a gente não conhecia. Acredito que tenhamos sido bem sucedidos, dado o crescimento, a prosperidade que a gente trouxe para o negócio. E no final ali, um ano e meio, a gente, antes de terminar esse 2024, né, final de 22, meio de 22, meio de 23 para início de 24, a gente começava a perceber que o ciclo estava se encerrando, que a gente era muito mais empreendedor do que intraempreendedor. Não há nenhuma julgamento do que é melhor ou pior, é só diferente, né? Então o empreendedor é um bicho menos corporativo, mais ágil, mais livre, a gente começava a sentir falta desse lugar. E eu, André, eu tava 20 quilos acima do meu peso, tá? Eu fiz um check-up que eu faço todos os anos, e quando o médico quer dizer que você tá ferrado, ele fala que você tá semi alguma coisa, né? Então, cara, eu tava tudo semi. O meu diagnóstico era tudo semi. O meu médico há muitos anos, ele leu e falou, querido, você tá tudo semi. Você precisa se cuidar. E ali pra mim foi um clique de decisão de vida, sabe? Cara, meu lema sempre foi família, 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 família. E em quinto lugar, o trabalho para dar orgulho pra família, porque quando o trabalho é para dar orgulho pra família, ninguém segura a gente. Preciso me cuidar. E aí eu fui estudar, fiz meditação transcendental aqui com o Kleber, no Rio, fui estudar o sono, comecei a me alimentar melhor, virei aquela pessoa que fica olhando os rótulos dos alimentos para ver o que tem, né? Nunca sonhei que eu ia virar essa pessoa. E ali a mosquinha começa a nos pegar. E aí eu li um livro que para mim foi a virada, que chama-se Strength to Strength, que eu recomendo a todos que leiam. É de um professor acho que é de Harvard, chama Arthur C. Brooks. Ele provou cientificamente que até os 40 anos a nossa zona de potência está na operação, está na execução, está em sentar no cockpit ser o CEO das coisas, né? E depois dos 40 anos a nossa zona de potência está na mentoria, no investimento, no direcionamento de carreira. Então ali a gente vira a chave, né? Vamos criar um veículo de venture capital e builder, porque o empreendedor é um atleta de alta performance dos negócios, então a gente é muito competitivo. Eu disse, cara, se eu virar venture capital, eu vou ter que comer feijão com arroz 40 anos para chegar perto do pior, né? O que eu sei é construir, eu e o pessoal sabendo fazer. Então vamos ser um builder. É um copiloto. O resumo da ópera é um copiloto de empreendedor. A gente senta junto com um cara muito mais do que a governança clássica de um conselheiro. Você também tem uma governança operacional com seus sócios nesses negócios, né? E aí anunciamos o lançamento desse veículo, que se chama Rebels. Na sequência, anunciamos o primeiro investimento numa academia de ginástica fantástica, com foco em Gen Z, aqui do Rio de Janeiro, que se chama The Simple Gym. E a Norte e a Good Day foi o nosso primeiro anunciado com você e com o Geraldinho, lá no Brasil Journal. A Norte é uma holding com foco em criação de marcas de bens de consumo funcionais, ou seja, naturais e saudáveis, sempre em sociedade com o creator, né? E a primeira marca criada pela Norte em sociedade com a Manu City foi a Good Day, que é uma marca de gummies funcionais, né? A primeira gummy foi uma gummy de creatina, na sequência lançaram uma de melatonina, depois vinagre de maçã e colaborações, acabamos de lançar uma colaboração com Oakberry na de creatina, né? Ou seja, cada funcionalidade é uma plataforma, né? Assim vemos. E é um absoluto sucesso, né? A Good Day faturou em 2024 11 milhões de reais, caminha para faturar em 2025 80 milhões de reais. E é impressionante como eles se parecem conosco, assim, em termos de personalidade, complementariedade. A marca, no final do dia, a gente nunca vendeu roupa, né? A gente sempre vendeu esse estilo de vida que eu acho que a Good Day é muito parecido com a reserva. E aí eu queria perguntar para você, enfim, a Norte Mídia com a Good Day tem um vínculo muito grande com a Manuela City. Até na nossa conversa perguntei quais são os riscos. Eu queria que você também falasse aqui quais são os riscos também, como que vocês mitigam nessas parcerias que vocês fazem ali, tanto com marcas quanto com influenciadores também. É um mercado que tem crescido cada vez mais, mas é um mercado que também tem seus riscos. A gente pode lembrar do caso do Kanye West com a Adidas, por exemplo, o prejuízo que ele deu para a marca de calçados. Então eu queria entender como que você enxerga essa comunicação entre empresa e influenciadores e como vocês mitigam esses riscos. André, assim, por uma questão total de falta de dinheiro, né, no começo,
eu resolvi, quando era tudo mato ainda, né? Ninguém falava de marca pessoal, de CEO se expondo na internet, falando o que pensa. Eu resolvi, com todos os seus ônus e bônus, lá em 2007 talvez, ser a cara, humanizar a marca nas mídias sociais, né? De lá para cá a gente passou por uma revolução e eu converso com os empreendedores hoje, falo, eu não tenho jeito para isso, eu não sei fazer isso. Cara, você também não tem jeito para contabilidade e para a questão do planejamento tributário, mas você tem que fazer. Dado o que acontece hoje nas mídias sociais e com os algoritmos, né? O algoritmo ele não entrega marca gratuitamente. Ele cobra para entregar marca, está mais que certo. Mas pessoa física ele entrega organicamente numa proporção muito maior. Então o empreendedor que se expõe, que bota a cara, e o brasileiro gosta de quem bota a cara, a gente está aí no meio publicitário com um monte de gênio da publicidade, sabem que o brasileiro gosta de quem coloca a cara, o algoritmo vai entregar mais e você vai ter um custo de aquisição muito mais baixo, né? Ao longo da nossa história na reserva, a gente usou um funil velho pra caramba, chama-se funil ACP, uma metodologia de funil de vendas, e pouca gente é muito diligente em usar em todos os ciclos de crescimento de um negócio, né? A audiência, cria-se audiência na internet boca a boca, o mais orgânico possível. C, comunidade, você pega uma parte dessa audiência mais latente, mais participativa, separa ela e começa a trocar com ela num ciclo de feedback infinito. E P, produto, porque com essa comunidade você vai criar o seu produto, e assim ele vai ter muito mais aderência depois de lançado, né? A gente rodou isso em reserva, corta. Quando a gente vai para o mercado, a gente percebe um monte de influenciadores que rodou o A e o C. Mas o P, o que fazia? Vendia publicidade. E aí tem uma coisa muito importante no diagnóstico desses influenciadores, né? E novamente, sem nenhuma determinação de valor aqui, né? É só personalidade e característica profissional. A Manu, ela é uma empreendedora creator. Ela não é uma creator empreendedora, certo? E essa determinação é muito importante na escolha. Fala-se muito de Media for Equity. No conceito Media for Equity, ele faz total sentido, porque você tem alguém que criou audiência pra caramba, já tem a distribuição, certo? Já tem o seu canal de televisão nas mídias digitais, e você bota um produto ali e ele vai vender, né? Só que, quando a pessoa é mais creator, e é uma super profissão a de creator, do que empreendedor, ela está acostumada com a gratificação instantânea. Então ela vai vender essa latinha de água, ganhando um percentual de venda, uma verba de publicidade, vai ganhar rapidamente aquele dinheiro. E quando você empreende, você tem valor de equity, que é de longo prazo. Então, o influenciador que não é empreendedor, ele não vai se acostumar com esse ambiente, ele vai parar de entregar e aquela relação societária vai dar errado, né? A Manu é uma empreendedora, certo? Então, eu falo para os meninos, assim, a gente teve uma sorte e um azar com a Manu. A sorte de encontrar a Manu na primeira iniciativa. O azar, a gente não pode correr esse azar de achar que a gente só vai encontrar a Manu a partir de agora. Porque é muito difícil encontrar esse empreendedor que é creator. Então, eu acho que a determinação, André, de fazer ou não fazer, de custo-benefício, de risco, está na observação deste perfil quando se deseja ter um sócio Media for Equity. Ele ou ela é empreendedor, sabendo que o risco existe. Pode ser que não, pode ser que a gente erre, né? Mas esse é um dos riscos do negócio e com uma certeza, isso com certeza, que, cara, uma vez que essa pessoa distribui organicamente o seu produto, você só tem benefícios. Rony, nosso tempo acabou, mas eu queria que você desse as suas últimas palavras aqui no evento, a importância da parceria, enfim. Também não pode demorar muito, senão eu vou começar a reclamar comigo aqui. Então... Falo pra caramba, né, cara? Até com febre eu falo. Bom, gente, é uma honra participar. Não tinha a menor ideia de que virou da agenda oficial do país, o Dia Nacional da Parceria. Como eu falei no começo, o mundo precisa de parceria. E eu acho que, para se fazer parceria, precisa-se de fundamentalmente duas coisas, né? Que é a minha palavra final aqui, André. A primeira é a curiosidade. Curiosidade, criatividade, ao meu ver, na minha humilde opinião, não é uma vocação. A criatividade é treinável. A criatividade é repertório, é referência, a quantidade de exposições que você vai, é o acesso à cultura que você tem, essa mistura boa que a Tati fez aí, é a capacidade de escutar o outro, né?
E no mundo em que a gente vive, essa capacidade cada vez mais é difícil. A gente tem muita dificuldade de observar calado e de escutar, pura e simplesmente escutar e aprender, né? Então você tem que ter curiosidade para ir buscar referência e aumentar seu repertório. Se você tiver essa curiosidade, o teu cérebro, na hora que você precisar de uma ideia, ele vai mix and match esse repertório, vai te cuspir uma ideia e vão falar que você é muito criativo. Não, você só é muito curioso, né? E aí, depois da curiosidade, você vai ter um monte de ideia para colaborações, para parcerias, você tem que ter a coragem de execução, né? Porque fala-se pouco de coragem hoje. A coragem, para mim, é o principal dos argumentos de uma liderança, de um empreendedor, de alguém que está por detrás de uma iniciativa, ou de um negócio, ou de uma marca, né? Então, ter a coragem de apostar de fato, de não ir tímido, de fazer bacana, de fazer 360. São tantos os casos que vão ser apresentados hoje aqui, e se o conselho é bom, exemplo arrasta, né? Então, para mim é uma honra estar aqui hoje. Curiosidade e coragem. Acho que é isso que a gente vai observar aqui hoje. Queria pedir uma salva de palmas pro Rony, gente. Obrigado mesmo, Rony. Valeu, pessoal. Obrigado. Adoraria estar aí, tá? Tamo junto.